Na CTK Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. CTK Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. CTK Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo, espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior, abraçando e agradecendo a todos vocês que nos acompanham em 17 emissoras de rádio em todo o Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelas plataformas do Potiguar Notícias, pelo Facebook do Potiguar Notícias, YouTube do Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. No programa de hoje nós teremos uma entrevista de bancada aqui com o deputado estadual Hermano Moraes. Ele é do PSB e é candidato, ou pré-candidato à Prefeitura da cidade do Natal. Pré-candidato à Prefeitura da cidade do Natal. Mas no programa de hoje nós também teremos a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva e mais outras atrações aqui, mais outras participações. Após Covid-19, vamos aqui o que diz o portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou neste sábado em uma rede social que está com início de pneumonia
nesta segunda-feira, Milton Ribeiro, na segunda-feira, dia 20, Milton Ribeiro anunciou que ter sido diagnosticado com a Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. PM encerra a aglomeração e detém 63 pessoas em Santa Cruz. Mais de 60 pessoas que participavam de uma festa na madrugada deste domingo, dia 26, foram conduzidas à delegacia de Santa Cruz, na região do Trairi, Potiguar. Elas descumpriram o decreto estadual que proíbe aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus. A operação realizada pela Polícia Militar ainda apreendeu armas, drogas e um paredão de som. Nós vamos ouvir aqui, nós vamos ver esse vídeo da Polícia Militar que prendeu na cidade de Santa Cruz 63 pessoas. Não tem vídeo? Não tem, né? Estava aqui anotado como um vídeo. Bom, nós vamos seguindo aqui as notícias do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar com o deputado Hermano Moraes, que já está aqui nos estúdios do Potiguar Notícias. Já a gente começa a entrevista com o deputado Hermano Moraes. Quarentena reduziu pela metade transmissão da Covid-19 no Brasil, diz estudo. As medidas de isolamento social adotadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro reduziram pela metade a transmissão do novo coronavírus, revela um estudo publicado nesta quinta-feira, no último dia 23/7, na revista americana Ciência. Agora nós vamos à participação no programa do Padre Murilo de Paiva com sua coluna Fé e Cidadania. Alô, Padre Murilo, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior, estamos chegando, grande abraço, desejando então um dia maravilhoso, uma noite venturosa para todos e todas. Continuando então o nosso tema sobre Jeremias. A pergunta é, qual é o ambiente religioso de Jeremias? Como sabemos, Jeremias, ele viveu então um período muito forte, muito tenso em Israel. Antes, o rei Manassés, que reinou de 687 a 642, depois ele emplacou em Jerusalém toda a religião de Baal, e os outros profetas vão ser também muito fortes contra ele. Depois vem seu filho Amon, que reina apenas 2 anos e é morto, então dentro de uma revolta dentro do próprio palácio. E agora vem Josias que começa a reinar aos 8 anos de idade. E ele toma como missão fazer a sua grande reforma religiosa. É esse ambiente, então, que Jeremias enfrenta. A reforma religiosa de Josias acontece em todo o país. Ele percorre com o sacerdote Esdras até fazer uma grande assembleia diante do templo para promulgar a nova lei. Na verdade, não era nova lei, ele dizia que era um pedaço da Torá que havia sido perdida nos escombros do templo. Foi uma manobra do sacerdote Esdras. E Jeremias vai então falar contra as manobras de Josias e por isso ele sofre terrivelmente. É depois exilado no Egito e dizem que lá ele morreu. Jeremias é um profeta então que não se cala. É um profeta que não aceita o uso, mesmo sendo a retomada da lei judaica, para sustentar uma espécie de tirano oficial. Ele não aceita isso de maneira nenhuma. Olha, Pinto Júnior, parece que Jeremias tem uma palavra muito forte para nós, nesta nossa relação fé e política. Nós devemos ser profundamente antenados. Esta semana tivemos então a aprovação do Fundeb, tornando-se política pública, política de Estado. Isso é muito importante, porque a política de Estado independe do governo. E aí, então, como lei, o povo vai ter condição de trabalhar, de se esforçar, de organizar-se para que a lei permaneça. Foi isto que não aconteceu no tempo de Jeremias e no tempo de Josias. O povo como que estava debaixo do pé do rei, e Josias vai, como diz, fazer o seu reinado em cima disso, em cima de uma religião que aparentemente estava voltando às origens da fé de Javé, o Deus da história, mas na verdade não era isso que acontecia. E o povo estava submetido, e o povo estava oprimido, e o povo estava doente, e o povo estava sedento, e o povo estava passando fome. Que a palavra de Jeremias nos ajude
a enfrentar todas essas situações pelas quais passamos nos dias de hoje. Por hoje é só, Pinto Júnior, grande abraço e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Muito obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação. Olha, nós ouvimos o padre da cidade de Parnamirim, agora nós vamos ouvir o padre Francisco Costa, da Diocese de Caicó. Ele também fala sobre essa questão da pandemia e, na sequência, a gente vai emendar com a entrevista com o deputado Hermano Moraes. Mas antes, vale a pena ouvir o recado do padre Francisco Costa, que critica a forma como o presidente Bolsonaro enfrentou o Covid-19, né, com a situação do enfrentamento do Covid-19. Com a palavra, o padre Francisco Costa. Hoje esta paróquia, esta igreja diocesana, presta a sua homenagem, e por isso essa noite é dedicada àqueles que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de todos os níveis de hospitais, postos de saúde, que estão vivendo este momento com apreensão, mas sempre nessa dinâmica do serviço ao outro. Rezemos também, meus caríssimos, por eles, para que eles aguentem, resistam aos insultos que muitas vezes são vítimas. Sim, meus caríssimos, quando nós ouvimos alguém esnobar, fazer pouco de uso da máscara, quando nós ouvimos alguém debochar dessa situação atual, difícil, complicada, quando nós vemos o chefe da nação dizer que é apenas uma gripezinha, quando nós ouvimos esse mesmo chefe zombar e dizer, vocês querem que eu opere um milagre? Meus caríssimos, é certamente um insulto àqueles que estão se imolando, arriscando a própria vida no serviço ao outro, nos hospitais. Quantos trabalhadores da saúde, meus caríssimos, já perderam a vida porque pegou o coronavírus, o Covid, trabalhando, dedicando a sua vida ao próximo. Quantas mães de famílias, quantos pais de famílias, meus caríssimos, estão separados dos filhos, estão vivendo em hotéis, estão vivendo em pousadas, estão vivendo, às vezes, no próprio hospital, para não ter que voltar para casa, para não contaminar os seus amados filhos, a sua amada família. Hoje esta paróquia, esta igreja diocesana, presta a sua homenagem, por isso essa noite é dedicada àqueles... do padre Francisco Costa, que critica o presidente Bolsonaro pela sua política, né, de minimizar a gravidade do Covid-19, da doença que gerada pelo coronavírus. E mandar um abraço aqui para Fátima Andrade, que está nos acompanhando, para a Shed, Isabel Amorim. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Isabel Amorim, Cláudio Lima, Glaucio Bermon, muitíssimo obrigado, Ramon Costa. Então, aqui acompanhando o Jornal Potiguar Notícias pelo Facebook do Pinto Júnior, mas você pode acompanhar o programa inteiro pelas redes sociais do portal Potiguar Notícias, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos sempre presentes de segunda a sexta-feira e mais 17 emissoras de rádio nas diversas cidades e regiões do estado do Rio Grande do Norte. Nós prometemos para você, e aqui no Potiguar Notícias, o prometido é sempre cumprido, nós prometemos a presença do deputado estadual Hermano Moraes, que é pré-candidato do PSB à Prefeitura da cidade do Natal, e ele já está aqui conosco. Deputado Hermano, obrigado por estar conosco, tudo bem? Olá, Pinto Júnior, gostaria de cumprimentar todos que assistem e acompanham o Potiguar Notícias. É um prazer estar aqui de volta e fico à sua disposição e também de todos que nos acompanham. Muitíssimo obrigado. Deputado, a gente acabou de ouvir o padre Francisco Costa, lá da Arquidiocese de Caicó, e ele registrava esse desprezo que algumas autoridades têm pelo uso da máscara, por não tomar as medidas, não aderir às medidas de isolamento social. Eu também dei uma notícia aqui de uma revista científica que acabou de ser
Vou até voltar aqui a notícia. As medidas de isolamento social adotadas na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro reduziram pela metade a transmissão do novo coronavírus, revela o estudo publicado nesta quinta-feira, dia 23, na revista científica americana Ciência. Então, alguns políticos duvidaram, né, dizendo que era uma gripezinha e zombaram da máscara, do isolamento social, mas não é bem assim. A doença, o senhor teve uma experiência pessoal, inclusive, com o Covid-19. Queria a sua opinião. Primeiro, eu gostaria também de me solidarizar, assim como fez o padre Francisco Costa, lá da Diocese de Caicó, com os profissionais da saúde e também agradecer a todos porque estão no exercício de suas profissões, colocando em risco as suas vidas. Muitos deles já padeceram em função dessa prestação de serviço, num momento de tanta dificuldade para a humanidade. A pandemia está presente, por isso se chama pandemia, em todo o mundo. E tem feito milhares de vítimas no Brasil e em outros países. E é importante o exemplo a ser dado. Eu, por exemplo, já fui acometido da Covid, estive internado, graças a Deus fui curado, já inclusive tive a oportunidade de fazer doação de plasma, porque estou imune, mas não deixo de me preocupar, não deixo de aproveitar oportunidades como essa para pregar, conscientizar as pessoas da importância do isolamento social. Nós estamos até de forma gradativa voltando às atividades econômicas, mas é importante que cada um de nós possa manter o isolamento, o distanciamento, o uso, né, do álcool gel, a questão de higiene, o uso da máscara. Aqui estamos falando até sem máscara, mas estamos mantendo aqui a distância e eu estou na condição já de imunidade. Mas é importante, quando eu saio à rua, eu uso também a máscara, como todos devem usar. Então, infelizmente, nós nos deparamos com algumas pessoas que podiam dar o exemplo, a partir, inclusive, do presidente da República, e faz o contrário, porque estimula as pessoas a fazer o contrário, diferente do que os cientistas, os estudiosos, pesquisadores têm dito. Essa doença não é brincadeira, esse vírus é poderoso. Nós não temos uma vacina ainda, os cientistas do mundo inteiro estão debruçados sobre isso e não encontraram ainda a vacina, que nós esperamos que chegue logo com uma solução definitiva. Então, até lá, nós temos que ter cuidado, vamos ter consciência, todos nós estamos sujeitos a esse Covid-19, ele se transmite com muita facilidade e ele é perigoso. Algumas pessoas têm do tipo leve, outros moderado, mas tem os casos severos também. Aqui no Rio Grande do Norte, apesar de alguns avanços, graças a Deus, todo um esforço, uma estratégia que está sendo feita, nos últimos dias tem melhorado, mas não é motivo ainda para relaxamento. Pelo contrário, nós temos que continuar atentos, colaborando com o que as autoridades sanitárias têm determinado. Esse é o caminho, vamos fazer a nossa parte. Há uma semana atrás, o prefeito Álvaro Dias, da cidade de Natal, foi bastante criticado por permitir que nas praias de Natal tivesse muita aglomeração. O senhor acompanhou esse fato? Acompanhei e sou a favor da retomada gradativa da economia, mas seguindo todo um protocolo que está sendo, inclusive, negociado com o setor produtivo. Mas há esse aspecto também da circulação das pessoas até nos momentos de lazer. Então, qualquer aglomeração pode causar um problema enorme. Quer dizer, o avanço que já se conseguiu em termos de contenção do crescimento da doença, os índices estão diminuindo um pouco, podem ir de água abaixo se nós não tivermos os cuidados. Então, o que se verificou e tem se verificado em algumas localidades, de Natal especialmente, a aglomeração nas praias e em outros locais. Então, pedir à população para colaborar e tem que ter a fiscalização. Infelizmente é isso, para aqueles que de forma inconsciente colocam, né, a coletividade em risco. Então, consciência de cada um, fiscalização por parte do poder público e prevenção também
para que nós não tenhamos novamente os hospitais superlotados, as UTIs todas utilizadas e pessoas precisando de tratamento e muitas vezes morrendo sem o devido atendimento. Então, vamos dividir essa responsabilidade, compete ao poder público, muita atenção, muita fiscalização também para aqueles que insistem em não respeitar o direito à vida da maioria. Luto em Parnamirim, morre a professora Vilma Farcati, vítima do Covid-19. Vítima da Covid-19, a professora era vizinha aqui, inclusive, ela morava aqui no bairro Vale do Sol, vizinha onde fica a sede do Jornal Potiguar Notícias, e nós que aproveitamos para abraçar de forma solidária toda a família da professora Vilma Farcati. Deputado, o senhor falando sobre essa necessidade de que o Estado, de que as prefeituras cuidem dessa questão da fiscalização, nós temos uma notícia aqui. PM encerra a festa de aglomeração e detém 63 pessoas em Santa Cruz. Mais de 60 pessoas que participavam da festa na madrugada deste domingo 26 foram conduzidas à delegacia de Santa Cruz, na região do Trairi-Potiguar. Elas descumpriram o decreto estadual que proíbe aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus. A operação, realizada pela Polícia Militar, ainda apreendeu arma, drogas e um paredão de som. Quer dizer, para muita gente ainda não caiu a ficha de que não pode aglomerar, não é, deputado? Lamentável, né, essa falta de consciência, apesar de tanta informação, e aqui eu queria parabenizar a imprensa através da sua pessoa, desse programa, pelo trabalho de conscientização, mas tem pessoas que teimam em não querer acreditar que o coronavírus tem atingido muitas pessoas e tem ceifado muitas vidas. Então, esse mau exemplo lá em Santa Cruz, que foi coibido pela polícia, poderia ter sido evitado, porque com certeza dessa aglomeração de 60 pessoas, hoje já teremos mais casos em Santa Cruz de pessoas acometidas do coronavírus. Então, é isso que nós não queremos, é isso que não pode acontecer. Temos que fazer o esforço no sentido contrário, de conter, não de espalhar a doença, como esses jovens, eu vi as imagens, fiquei impressionado, essa concentração de jovens, que de uma forma muito assintosa, inconsciente, irresponsável, estavam aglomerados. Fazemos críticas, mas sempre no sentido de melhorar, tentar melhorar, amenizar essa situação. Temos também aprovado projetos. Eu, por exemplo, eu pude aprovar o projeto que suspendeu o prazo dos concursos públicos para aquelas pessoas que tinham sido aprovadas em concursos não ficassem prejudicadas. Então, isso foi um projeto aprovado. Há aquela questão também do corte do fornecimento de serviços essenciais, como água, energia, também participamos desse tipo de iniciativa. E temos também aprovado, hoje já são em torno de 140 municípios em estado de calamidade pública, e para que isso aconteça, a Assembleia tem que aprovar, e assim permitindo que os municípios possam, de uma forma mais efetiva, se juntar ao Estado e aos esforços do governo federal para conter o coronavírus. Então, a Assembleia também tem feito esse papel de articulação junto aos municípios, junto às autoridades sanitárias. Temos também fiscalizado a aplicação dos recursos, sejam eles recursos federais, estaduais ou municipais, de forma que possam realmente ser bem aplicados em favor da população. Ok, deputado. Tem aqui, inclusive, o presidente do PV aqui na cidade de Parnamirim, o empresário Santana, também passou pela experiência do Covid-19. Ele está dizendo aqui no portal Potiguar Notícias: venci o coronavírus com coragem, paciência e alimentação. Me parece que a dieta, a alimentação também é importante, né, nesse processo de recuperação. Sim, muito importante, né? E além da orientação médica, porque muita gente está tentando se automedicar, mas é importante que fique atento. O primeiro sinal, procure um médico, procure uma unidade de saúde e tome as providências. Enquanto isso, importante, né, tomar vitaminas, se alimentar bem, manter esse distanciamento e, sendo acometido, seguir a orientação dos médicos, porque há muita controvérsia, inclusive, com relação ao tratamento, mas o fato é que nós não podemos arriscar ou simplesmente tentar se medicar porque ouviu falar que tal medicamento tem surtido efeito ou não. Vamos ouvir
quem estudou para isso, quem está acompanhando, quem está debruçado sobre o assunto. Então, é importante e temos que reconhecer que até entre os profissionais da medicina há contradições, há divergência, mas eles é que podem orientar. E nós sabemos que não existe ainda um remédio definitivo. Enquanto isso, temos que fazer os tratamentos que estão à disposição. Perfeito. Deputado, uma das questões que a Assembleia Legislativa vai se debruçar, já devia ter se debruçado a semana passada, mas parece que há um debate, uma negociação entre os deputados, entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, é a reforma da Previdência. Porque até as pessoas que são mais críticas dizem que é necessário fazê-la. Como é que o senhor se posiciona em relação a essa questão da reforma da Previdência? Esse é um assunto muito sério, muito delicado. É uma época dessa de pandemia e nós temos mais tempo que enfrentar essa questão. E vou dizer o porquê. Nós temos um prazo estipulado desde o ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou a reforma da Previdência em nível nacional. E delegando aos estados e municípios também a fazê-lo num prazo determinado, seria até 31 de julho, que vence essa semana. Sim. Em fevereiro, o governo mandou essa matéria, quer dizer, a reforma estadual da Previdência. Em seguida veio a pandemia e hoje existe uma controvérsia, né, um não acordo com relação a se votar ou não essa matéria de forma virtual. Mas quero aqui lembrar aos ouvintes e aqueles que nos assistem que, apesar de estarmos em reuniões virtuais, elas podem ser acompanhadas pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, por outros meios de comunicação, pelas redes sociais. E esse assunto já foi muito bem discutido com os sindicatos, com os servidores. O ideal, sim, é que nós tivéssemos a oportunidade de deliberar sobre essa matéria com a participação da população em loco, quer dizer, que nós pudéssemos de forma presencial fazer esse debate. Mas nós estamos em plena pandemia e se essa matéria, né, a não ser que ainda essa semana haja uma prorrogação do prazo, mas mantido o prazo, o Rio Grande do Norte, e salvo engano, mais 6 ou 7 estados terão que aprovar as suas reformas da Previdência. E no caso do Rio Grande do Norte, vale salientar que é uma das piores situações. Há um déficit crescente. Só no primeiro semestre, o Estado do Rio Grande do Norte teve um déficit da Previdência de R$1 bilhão, o que equivale, para só fazer uma comparação, 2 folhas de pagamento. Ora, se os servidores hoje da ativa e dos aposentados e pensionistas já têm, inclusive, salários ainda atrasados de governos passados, que ainda não puderam ser, na sua totalidade, saudados pelo governo atual, você imagine que, a continuar dessa maneira, esses salários poderão sim voltar a atrasar, porque esses recursos saem do Tesouro Estadual. E esses recursos saindo do Tesouro Estadual, numa época de muita crise econômica e financeira do Estado, e fiscal também, faltam recursos para investimentos na área de saúde, educação, de saúde. Então, nós temos sim que enfrentar essa questão. Hoje, o Rio Grande do Norte tem um número maior de aposentados e pensionistas do que da ativa. Ou seja, quer dizer, tem mais gente inativa do que gente trabalhando. Ou seja, mais gente recebendo do que, né, contribuindo. Do que contribuindo também. Exatamente, porque os que estão na ativa pagam 11%. Na reforma do governo federal, foi ampliado de forma linear para 14%. Na proposta que foi encaminhada pelo governo estadual, de forma escalonada. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Esse princípio foi respeitado aqui no Estado, né? As pessoas de grandes salários pagarão mais, é isso? Isso. Esse valor de percentual varia de 12% a 16%. 12% para quem paga menos, 16% para quem paga mais, de acordo com a faixa salarial. Na proposta original, havia um limite de isenção aí até R$ 2.500, já foi ampliado para uma emenda de consenso de R$ 3.050, e aí as pessoas vão pagar pela diferença. E os aposentados e pensionistas também passarão, vamos dizer, a contribuir para que no futuro eles não tenham o dissabor
de não receber as suas aposentadorias. Mas esse pessoal o pessoal que é inativo, pessoal, os aposentados, eles vão pagar uma quantia melhor, um percentual menor, é isso ou não? Exatamente, porque tem a questão da faixa de isenção, aqueles que percebem até 3.050, continuarão não pagando na isenção. E aí, a partir daí, então, vai pagando a diferença, não é a aplicação do valor direto. Vamos dizer, 12%, então 12% sobre o valor que ele dá diferença. Se ele ganha R$4.000, o valor da isenção é até 3.050, então ele pagaria de 950. Exatamente, sobre 950 e não sobre o total. Há muita dúvida sobre isso e falta o melhor esclarecimento. Então as pessoas fazem a conta em cima do valor nominal, mas não é. No valor da diferença, é sobre o valor da diferença de acordo com o salário. Quer dizer, o servidor aposentado que ganha R$5.000 por mês, ele só paga a partir de R$3,50, ou seja, ele só vai pagar sobre 2.000, digamos assim. Sobre 2.000. Exatamente. Sobre 1.950, para ficar mais. Sobre R$1.950. Exatamente. O senhor, qual a sua expectativa? Essa reforma passa? Ou o senhor acha que isso vai se transformar em um embate político, ideológico? E porque tem um prejuízo a nível federal, né, de repasse de verba, ou isso já foi superado? Existe, né? Não. Se permanecer esse prazo e essa matéria não for apreciada, se a reforma não for aprovada, o Rio Grande do Norte ficará prejudicado da seguinte maneira. Nos repasses que são feitos da União para os estados, no caso do Rio Grande do Norte também, também quando precisar do certificado que é expedido pelo Tesouro Nacional para alguma operação financeira, então é um prejuízo muito grande. O estado que hoje está tão dependente desses recursos, de repente deixar de ter acesso a eles. Além do aumento, né, o aumento do déficit da Previdência. Eu repito, só no primeiro semestre o déficit foi da ordem de R$1 bilhão. Isso saiu do cofre público estadual, ou seja, do Tesouro Estadual. A continuar dessa forma, há estudos que projetam, digamos, se não resolvesse não fazer essa... Para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Grécia. Na Grécia, os aposentados deixaram de receber durante algum tempo. Houve, né, toda uma situação de muita dificuldade naquele país. A comunidade europeia socorreu, mas foram feitas reformas e, inclusive, os aposentados e pensionistas tiveram que abrir mão de direitos adquiridos para ter direito a voltar a receber. Então, não é isso que nós defendemos. Nós temos que ver essa reforma como uma reforma de Estado, não só de um governo, porque se chegamos a essa questão tão preocupante na Previdência, é porque esse problema já vem de algum tempo, de alguns governos. Os governos anteriores não enfrentaram. Né? Exatamente. Então, vamos tratar como uma questão de Estado, pensando inclusive no próximo governo, nesse e no próximo, e nos próximos governos, né? E na questão dos servidores. E pensar no Estado como um todo, porque o Estado hoje não tem condições de fazer investimentos. Hoje, praticamente todos os recursos estão direcionados para fazer pagamento de folha e cobrir esse déficit da Previdência. Ao passo que, no momento em que se diminuir o déficit, há uma estimativa aí, se for aprovada essa proposta, de termos aí, vamos dizer, uma economia da ordem de 200 milhões por ano. Então, serão 200 milhões que podem ser aplicados em saúde, educação, saúde, infraestrutura. Nossas estradas, por exemplo, estão em petição de miséria, mas não há recurso. Então, nós temos que fazer esse esforço, e eu digo com toda a sinceridade, com todo o respeito aos servidores, que é um mal necessário. Você falar em qualquer desconto hoje, por menor que seja, o salário de um servidor, representa muito, mas eu diria que há uma necessidade, sob pena de nós agravarmos essa situação e voltarmos, inclusive, a termos salários atrasados. Essa é a triste realidade, é só fazer
essa conta. Contas, né? E falo muito à vontade, viu, Pinto Júnior? Porque a minha postura é de independência na Assembleia Legislativa e eu sempre procuro ver o interesse da sociedade, o interesse do Estado. E acho que realmente é feito todo o debate, vamos estudar as emendas que ainda estão para ser apresentadas, mas o que nós não podemos é fugir dessa realidade. Outros estados já aprovaram as suas reformas desde dezembro do ano passado, junto início com o governo federal, ano. Né? Exatamente. Alguns estados fizeram logo junto com o governo federal e resolveram esse problema, que é um problema do país todo. Né? Tem estados que estavam inclusive em situação tão grave ou pior do que o do Rio Grande do Norte, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, e alguns desses estados fizeram logo junto com o governo federal. Pois é, e o Rio Grande do Norte está na relação, quando se verifica a situação das previdências, está exatamente nesse grupo dos piores. E houve um retardamento. Na realidade, essa situação poderia ter sido enfrentada já no início do ano. É verdade. Aí o senhor que dialoga, é amigo de quase todos os deputados, o senhor sempre se relaciona muito bem, independente de estar na situação, independente ou não, ou estar na oposição, o senhor tem uma característica de ter um bom relacionamento com os deputados, conversa com todos. Na sua opinião, essa emenda, esse projeto passa ou agora, independente dessa questão, porque todos os projetos do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias do país está sendo feito virtualmente, né? Até a Justiça está atuando virtualmente, então essa é a realidade que a pandemia impõe. Dito isso, eu lhe pergunto, pelo que o senhor conversa, qual o sentimento lá na Assembleia Legislativa é de que a Previdência será aprovada essa semana ou isso vai virar um cabo de guerra, vai se transformar numa bandeira política? Olha, infelizmente está virando um cabo de guerra. Apesar da própria Assembleia ter votado já várias matérias importantes de forma virtual e essa matéria específica da Previdência ser do conhecimento há muito tempo, essa realidade ela vem sendo discutida e cobrada há muito tempo, exatamente. E temos um prazo, né, estipulado, que é 31 de julho, que vence essa semana, e existe um detalhe, em se tratando de uma PEC, né, que é um projeto de emenda à Constituição, há necessidade de 3/5, para ser aprovado tem que ter pelo menos 15 votos. E o governo não tem os 15 votos ainda. Sim. Então, ele tem a sua 13, bancada, né? Eu me considero um deputado de uma linha independente, admito discutir essa matéria e votar porque acho que é uma necessidade para o Estado e até para os próprios servidores, se eles se aperceberem e pensarem um pouquinho mais adiante, vão ver que é uma necessidade, senão daqui a pouco nós vamos ter problema muito sério, é visível, é fácil de constatar isso. Apesar disso, há realmente digamos, um abrigo, uma divergência muito forte entre o grupo do governo, o grupo da oposição, e hoje, até a semana passada, pelo menos, existiam os 15 votos suficientes para aprovar a PEC. Isso não acontecendo até o dia 31 e não havendo o elastecimento do prazo, nós vamos, inclusive, além desses prejuízos causados com relação ao acesso a recursos da União e até alguma operação financeira, os servidores estarão sujeitos à lei da Previdência Federal, que, no meu entendimento, é pior do que a proposta estadual. Eu tenho ouvido. Tem mais esse detalhe aí. Quer dizer, se a Assembleia não votar, vai ter... Passa a valer a lei federal. A lei federal. E a lei federal, para o servidor, ela é mais dura do que a lei estadual. Porque ela tem um percentual fixo e com relação à questão da aposentadoria de professores, das mulheres, houve uma flexibilização na proposta apresentada pelo Executivo Estadual. Isso comparado à reforma federal. Então, nesse aspecto, e lembrando também que há um escalonamento no caso do servidor estadual, onde aquele que vai contribuir
quer dizer, o aposentado, o pensionista, então de 12 a 16, os outros também seguindo um escalonamento de quem ganha mais vai pagar o percentual maior, que é 16%, quem ganha menos vai a 12%. Então, essa variação que termina, digamos assim, dando um equilíbrio tanto na questão da fiscal, da reforma da Previdência, como também faz justiça de acordo à faixa salarial de cada servidor ou aposentado. Então, mas que isso está bem claro, né? Pelo que o senhor coloca aí, está bem claro que a lei construída aqui no Rio Grande do Norte, ela é melhor para o servidor do que a lei federal. Sim, no meu entendimento, sim, ela é mais justa em vários aspectos e é importante, inclusive, frisar que ela foi objeto de muita discussão com os sindicatos. Nem todos assinaram, mas há um documento assinado por vários sindicatos, digamos assim, homologando essa proposta que foi encaminhada à Assembleia Legislativa. Não digo que foram todos, mas a grande maioria dos sindicatos concordaram com essa proposta que foi fruto de muita discussão. Então, infelizmente, houve essa interrupção por conta da pandemia e temos um prazo a respeitar. Então, fazer o quê? Vamos simplesmente aguardar o prejuízo maior ou vamos enfrentar a questão? Eu acho que a Assembleia tem que enfrentar a questão, a não ser que ainda essa semana o governo federal venha a elargar esse prazo. Caso contrário, nós vamos ter que votar. Aí o governo vai ganhar ou perder e depois vamos ver aí o prejuízo ou o lucro, dependendo do resultado, para o Estado do Rio Grande do Norte. Repito, a reforma da Previdência é uma questão de Estado, não de apenas de um governo. Tem que pensar no futuro do Rio Grande do Norte. Deputado, o senhor coloca essa questão sempre de Estado e de governo e eu debato muito aqui na Grande Natal e no Rio Grande do Norte, também com os municípios, também com o Estado. A gente, quando observa, passam-se governos e a mentalidade dos governos é sempre em relação, quando é no primeiro turno, em relação à reeleição por 4 anos. E depois, quando eles ganham a reeleição, então eles não têm nem planejamento para o futuro, vão meio que se desesperar para sustentar os compromissos que assumiram no primeiro turno. E o segundo turno, via de regra, é pior do que o primeiro turno. Do que o primeiro mandato, aliás. O segundo mandato termina sendo pior do que o primeiro. O que falta no Rio Grande do Norte para criarmos uma cultura dentro dessa linha que o senhor está falando, de pensarmos o Rio Grande do Norte para 30 anos para frente, para 20 anos para frente, dentro de um planejamento, porque a gente sabe que mudanças substanciais, as mudanças mais importantes são de médio e longo prazo. Não é o feijão com arroz do dia a dia, é o médio e longo prazo que cria estruturas e políticas que podem impactar de forma mais continuada na vida das pessoas. O que falta para criarmos essa cultura de política de longo prazo? Eu penso, Bento Júnior, que falta consciência política, que vai além da consciência partidária. Vai além das lutas, dos embates políticos a cada 2 anos, como acontece no Brasil. Eleição 2020, eleição já 2022, e aí falta muitas vezes pensar mais no futuro do Rio Grande do Norte, que é um estado potencialmente rico, mas que vem sofrendo muito nos últimos anos. Está com a sua economia estagnada, com um déficit fiscal muito grande, não só na Previdência, mas precisamos ajustar muita coisa nesse estado, atrair mais investimentos. O que nós temos verificado é uma fuga de investimento, até atividade turística, por exemplo, que é o nosso grande gerador de emprego, e a gente tem sofrido, tudo por falta exatamente dessa visão estratégica, uma visão que possa, acima das questões políticas, ideológicas, de governos eventuais, serem atendidos a uma visão que precisa ser vista, precisa ser obedecida e orientada nas ações de governo. Eu acredito que se isso acontecesse, a exemplo do que tem acontecido em estados vizinhos que têm conseguido superar as dificuldades, Ceará, Paraíba, Pernambuco, outros estados aqui que nos rodeiam
e que tem conseguido, né, se desenvolver ao passo que o Rio Grande do Norte vem dando passos atrás. Esse governo se iniciou com muita dificuldade, com folhas em atraso, sem capacidade de investimento, se depara agora com essa reforma da Previdência, essa pandemia também, dentro de uma conjuntura nacional econômica difícil, ainda não superada, um índice crescente de desemprego em nível nacional. Semana passada saiu uma estatística que mais de 13 milhões de brasileiros, ou seja, aumentou agora com a pandemia, como era de se esperar, ou seja, se agrava a situação e nós temos que pensar grande. Pensar grande é exatamente colocar os interesses da coletividade acima de qualquer interesse partidário. Eu conversava aqui com o secretário de Desenvolvimento, o que está licenciado, Jaime Calado, e ele falava do PROERD. Essa legislação estava mais de 20 anos atrasada, sem nenhuma atualização, e o que, na opinião, de acordo com os argumentos dele, isso levava empresas do Rio Grande do Norte, até empresas que são daqui, a abrir uma sede em João Pessoa, justamente para escapar porque a Paraíba oferecia condições fiscais muito mais agradáveis, muito mais vantajosas. Quer dizer, aí o Rio Grande do Norte perdia também os empregos, os impostos. Quer dizer, você quer cobrar muito, aí nem muito nem pouco, porque as empresas vão embora, né? O vizinho cobrando menos. Como enfrentar essa questão dessa guerra fiscal? Esse PROERD, que foi enfrentado agora, essa situação, inclusive com a ajuda da Assembleia Legislativa, o senhor defende que ele seja de forma continuada atualizado? Qual seria a situação? Olha, foi uma medida acertada, no meu entendimento, e também uma controvérsia, mas temos que pensar de forma mais abrangente. E, de fato, o Rio Grande do Norte, nos últimos anos, perdeu muito para os estados vizinhos. A fuga de investimento foi enorme. E também recursos que poderiam vir ser aportados no Rio Grande do Norte e que foram direcionados para outros estados exatamente pela oferta de condições melhores. Infelizmente, nós estamos enfrentando agora essa pandemia e a gente percebia já até alguma reação a partir dessa medida aprovada pela Assembleia. Infelizmente, hoje houve essa paralisia na economia, mas esperamos que tão logo voltemos às atividades normais, o Rio Grande do Norte possa se reerguer, possa crescer a partir de suas potencialidades, que são muitas. O Rio Grande do Norte tem jeito, o Rio Grande do Norte tem um povo trabalhador e tem um potencial muito grande, inclusive com a natureza a seu favor. E foi votado recentemente o PROERD, que estanca, deputado, de certa forma, essa saída de empresas do Rio Grande do Norte, abre espaço para investimento no Rio Grande do Norte. Eu pergunto, qual a sua perspectiva qual o seu olhar em relação ao futuro do desenvolvimento do Rio Grande do Norte? Olha, agora com o PROAD, né, que substitui o PROERD, nós temos uma perspectiva não só de segurar as empresas que já estão aqui investindo, gerando emprego e renda, mas de atrair outras. E talvez até promover o retorno de algumas que terminaram se instalando em estados vizinhos por força das facilidades, dos incentivos oferecidos. Então, foi uma medida correta, mas nós temos que pensar também no melhor aquecimento do turismo, da indústria do turismo, por exemplo. Nós temos que investir mais na indústria, investir também no setor rural. Hoje nós temos o melão, a maior produção do mundo, tem várias culturas irrigadas, também a pecuária também se recuperando, tem um projeto da carne, onde tem uma fuga de investimentos do Rio Grande do Norte da ordem de 700 milhões ano, por falta de frigoríficos. Então a NORC vem tomando a frente desse projeto. Nós também, no âmbito da Assembleia Legislativa, fizemos audiência pública. Temos que agora, mais do que nunca, apoiar a micro, pequena empresa do Rio Grande do Norte, maior geradora de emprego e renda. E temos também que pensar em projetos maiores para o Rio Grande do Norte. Eu tive há poucos dias em Brasília, acompanhado do prefeito de Guamaré, de técnicos também, numa audiência com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, tratando da instalação da indústria cloroquímica no Rio Grande do Norte, que poderá vir a gerar 25 mil empregos e aumentar em 15% o PIB do Rio Grande do Norte. É um projeto fantástico, eu espero
que seja levado a efeito com o Rio Grande do Norte, que é o governo do Rio Grande do Norte à frente, municípios e também com apoio do governo federal e também a participação fundamental da iniciativa privada investindo no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, deputado Hermano Moraes. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. A todos vocês, o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado. Até mais. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309.